Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves e eu cuido de desenvolvimento de mercado para a América Latina. Hoje a gente vai falar sobre coordenação de frequência com o Wireless Workbench. O Wireless Workbench é um software gratuito da Shure que a gente pode baixar da página diretamente, que é só entrar no site da Shure e buscar por Wireless Workbench. Já vem direto o link atualizado para fazer o download. Ele roda tanto em Windows como em Mac. A última versão já é compatível tanto com o El Capitan, que é o último software para Mac, como com Windows 10. E é compatível com todos os produtos da Shure que tem porta de rede. E também te permite fazer coordenação de frequência para qualquer sistema sem fio, independente da marca, do modelo. Tá? Trabalhando dentro da faixa de UHF, você pode fazer coordenação de frequência. Vamos falar um pouquinho então por que a gente precisa fazer coordenação de frequência. Primeiro, a gente queria discutir um pouco por que o sem-fio corta. Ou seja, por que a gente tem problema no sistema de sem-fio. É tudo uma questão de relação sinal-ruído. Então você tem a amplitude da sua portadora, tá? Ou seja, o quão forte o sinal que você está transmitindo é, comparado com o ruído. Então, nesse exemplo que está na tela, o da esquerda, na frequência de 523, 125, a portadora está muito mais alta do que o ruído. No caso do meio, a portadora está com a metade, basicamente, da amplitude do ruído, né? com o dobro da amplitude do ruído. No caso da direita, eu só tenho um pouquinho da portadora acima do ruído. Tá? Esses exemplos, esse é um exemplo com o mesmo microfone, no mesmo ambiente, tudo exatamente igual. A única coisa que eu estou mudando é a frequência que eu estou trabalhando. Tá? Então, se eu acho uma frequência bem limpa, que é o exemplo que eu estou aqui no 523, tá? Eu posso chegar, se for um dos sistemas profissionais, o HFR, o LXD, obviamente o Accent e tudo mais, eles chegam a 150 metros, mais ou menos, mantendo uma linha divisada com a antena, né? O transmissor sempre vendo a antena e tudo mais, eu posso chegar até uns 150 metros, que é mais do que a maioria das pessoas precisa para trabalhar. Mas, veja bem, no mesmo ambiente, com o mesmo microfone, a única coisa que eu fiz agora foi, vou no microfone e mudo a frequência. Ou seja, normalmente vou no meu receptor, mudo a frequência e sincronizo o microfone. Agora eu estou trabalhando em 530 a 875. Eu tenho um ruído que é mais ou menos a metade da minha portadora. Tá? A minha distância automaticamente vai cair para uns 30 metros. Ou seja, eu diminuo umas 5 vezes o que eu tinha. Tá? Então, é uma diferença extremamente drástica. Tá, se eu jogar ele para 538 e der o azar de cair em cima de um canal de televisão, tá, eu vou ter 3 metros. Ou seja, eu dei 2, 3 passos para trás do receptor, já cortou o microfone. Tá? Por quê? Os microfones têm um circuito que chama circuito de squelch, que é o que evita que ele faça aquele tá, aquele ruído quando eu desligo o microfone, ou seja, quando ele não identifica uma portadora, aí ele muta a saída para evitar que você tenha ruído. O que acontece aqui nesse caso é que se eu afastar o microfone da antena no 538-250, o ruído vai passar da portadora. Então, ele vai praticamente não identificar a portadora mais, e aí o circuito de squelch entra para evitar que você tente demodular o ruído e tenha aquele chiadão. Tá? Então, isso é o que faz o microfone cortar. Por isso que é importante saber que não adianta amplificar o sinal, colocar booster, colocar um amplificador de antena. Por quê? Porque o amplificador vai amplificar a sua portadora, mas vai amplificar o ruído também. Ele não sabe diferenciar isso. Não dá para diferenciar isso. Tá? Então a relação entre a portadora e o ruído se mantém constante, independente do ganho que eu aplique.
tá? Então, os pontos para que o sem fio não corte, os principais são achar a frequência certa. Primeira coisa, é o mais importante, que é o que a gente vai ver hoje, coordenação de frequência. E um bom posicionamento de antena, fazendo o sinal chegar no receptor sem perda. Ou seja, antenas e cabos, que isso é tema para um outro webinário. Tá bom? Então, quais são as fontes de interferência? O que a gente precisa tomar muito cuidado? Os sem fios, a maioria deles trabalham na faixa de UHF. Por que a gente trabalha na faixa de UHF? Porque não existe uma frequência que é exclusiva para os microfones ou para os in-ears. Tá? A gente tem que dividir o que a gente usa com outras aplicações. Tá? Então, no caso, a melhor coisa, se você tiver que ter um inimigo, é você ter um inimigo que você conheça como que ele se comporta. Então, a melhor coisa é você trabalhar na banda dos canais de televisão, porque o canal de televisão está sempre lá e está sempre na mesma frequência e tem sempre a mesma intensidade. Ou seja, uma televisora não vai mudar a potência de transmissão, uma televisora não vai mudar que frequência que ela trabalha. Tá? Então, a gente sabe aonde não ir. Então, esse é o ponto importante. Por isso que a gente ainda acha que o UHF é o melhor lugar para microfone sem fio. Tá? E em vários países da América Latina está acontecendo o que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, onde a televisão passou a ser digital. E o momento da transição, que é onde a gente vive agora, é o mais difícil, porque os canais digitais estão no ar e os analógicos ainda não saíram. Daqui a alguns anos vai ficar só digital. Então o espaço que a gente tinha do analógico a gente vai poder usar para microfone também. Então tem algumas vantagens. Aí tem outras coisas que podem estar acontecendo, proliferação de 4G e tudo mais, mas ainda o UHF é uma ótima opção. Então canal de televisão a gente precisa tomar cuidado. Equipamentos digitais, principalmente tela de LED. Para quem trabalha em shows grandes, ou uma grande igreja que tem uma tela de LED grande, tem que tomar muito cuidado, porque cada painel gera uma certa frequência. Tá? E o que acontece é que quando você põe um monte de painel um do lado do outro, eles intermodulam entre eles. Então você gera um monte de sujeira no espectro DRF. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com outros sistemas sem fio. Tá? Quando eu digo aqui outros sistemas sem fio como interferência, eu estou falando de sistemas sem fio que não estão sob o nosso controle. Tá? Os que estão sob o nosso controle, a gente vai fazer uma coordenação de frequência e vai fazer que eles trabalhem harmoniosamente. Agora, os que estão fora do nosso controle, a gente tem que tratar como interferência. Tá? Então, um sem fio de câmera de um repórter que chegou, sabe? Ou às vezes se é um evento corporativo, um cliente que chegou com o seu equipamento e tem um sem fio, ou seja, tudo isso tem que ser lidado como interferência. Tá? Os canais de televisão, rapidamente, a diferença de um canal analógico para um canal digital, a única diferença, ou seja, os dois dão interferência, os dois a gente vai ter problema. A diferença é que no canal analógico eu tenho esse espaço entre a suportadora de vídeo e a suportadora de croma, e um pequeno espaço entre a suportadora de croma e a suportadora de áudio, onde eu posso colocar microfone sem fio. Tá? Então dá para trabalhar em cima de um canal ocupado analógico, não dá para trabalhar em cima de um canal ocupado digital. Fonte de interferência secundária. Então a gente tem transmissores in-ears, sistema de intercomunicação, transmissões de rádio desconhecidas. Tá? Isso é muito complicado. O bom é a gente tentar conhecer o máximo das transmissões desconhecidas. Né? No UHF, pode até ser que aconteça, por exemplo, uma TV educativa, uma televisão de bairro de baixa potência, tá? Onde uma de condomínio, por exemplo, sei lá, um sistema de televisão de condomínio onde no canal não sei qual você pega a imagem da portaria. Então, esse tipo de coisa é super importante porque pode usar um canal que
a gente não conheça. Ou seja, a gente está esperando a certos canais de televisão e aparece alguma coisa que não devia. Equipamentos digitais, controlador de luz, se for wireless, também muitos deles trabalham na banda de UHF. O que a gente tem que olhar em termos de interferência? A gente tem os nossos sistemas, então eu tenho lá 10 microfones sem fio e eu quero fazer eles funcionarem juntos. Quais são os pontos que eu preciso prestar atenção? O primeiro deles é interferência sistema a sistema, ou seja, o quão separado ou quão próximo podem estar duas frequências para que elas não tenham problema. E o outro são produtos de intermodulação. Tá? Ou seja, é a sujeira que os próprios transmissores geram no espectro de RF. A distância mínima entre frequências ela é definida por um circuito dentro do receptor, tá? Que dá a seletividade do filtro. Ou seja, o que eu quero é mais ou menos como se fosse em áudio um equalizador paramétrico com um Q bem alto. Ou seja, eu quero pegar só uma determinada frequência. Tá? Então, se o sem fio ele tem um filtro com uma seletividade muito alta, significa que eu posso colocar duas frequências bem próximas uma das outras. Por exemplo, a 300 kHz. Então, eu posso pôr 470.000 e 470.3 e 470.6 e 470.9. Então, essa é uma seletividade que me permite colocar mais sem fio no mesmo espaço. Tá? Mas se o sem fio for mais econômico, mais antigo, ele pode ser maior, esse filtro ele pode chegar até 1.5 MHz, ou seja, eu tenho que chegar 470, 471.5, 473, ou seja, eu vou usar muito mais espectro. Tá? É como se fosse uma rua onde eu tenho de uma calçada a outra, ela é estreita, então se eu botar um caminhão ali, só passa o caminhão. Certo? Se eu tirar o caminhão e botar dois carros pequenos, eu já estou usando o mesmo espaço com dois. Se eu tirar os carros e botar um monte de bicicleta, eu estou usando o mesmo espaço com um monte de informação diferente. Tá? Qual que é o problema disso? Os sistemas sem fio com um filtro mais seletivo são mais caros. Ou seja, custa para você fazer um filtro bem seletivo. Então, os sistemas mais caros, os sistemas mais profissionais te permitem colocar mais unidades no mesmo espaço de frequência. Vou falar um pouquinho de circuitos lineares versus não lineares. Eu estou falando de circuito de RF. Tá? Imagina que eu tenho dois transmissores, um transmite na frequência 1, um transmite na frequência 2. Independente de quais sejam essas frequências. Quanto mais linear for o meu circuito, não existe circuito totalmente linear, tá? Mas quanto mais linear for o meu circuito, a saída desse circuito só vai ter frequência 1 e frequência 2. Só isso. Então não tem nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de sujeira. Tá? Quanto menos linear for o meu circuito, eu vou sair as duas frequências, mas eu vou sair um montão de subprodutos, são multiplicações dessas frequências. Tá? Que elas acontecem acima da frequência mais alta e abaixo da frequência mais baixa. Tá? Isso são chamados produtos de intermodulação. O que acontece com os produtos de intermodulação? Se eu tiver dois microfones e eu aproximo esses dois microfones, a frequência de um é captada pela antena do outro e vice-versa. E aí, se o circuito deles não for linear e o circuito do receptor não for linear e tudo mais, eu começo a gerar produtos de intermodulação. Tá? Esses produtos de intermodulação não atrapalham os dois microfones, mas vão atrapalhar outros microfones que estejam usando frequências próximas. Tá? E a intensidade dessas intermodulações ela é proporcional ao quadrado da potência de transmissão. Ou seja, quanto maior a potência de transmissão, mais problema de intermodulação eu vou ter.
tá? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da separação dos transmissores. Ou seja, isso é um nome bonito para dizer, quanto mais perto, pior. Tá? Então, se os transmissores estiverem muito perto, eu vou gerar muito mais intermodulação do que se eles estiverem longe. Tá? Exemplo típico de inferno é você ter dois guitarristas com sem fio, com o transmissor na correia da guitarra, e eles tocam de costas um para o outro, os transmissores se tocando. Tá? Esse seria o pior dos mundos. Não para eles dois, mas, por exemplo, se o microfone do vocalista estiver perto, pode ser que quando um encostar, fica de costas para o outro, caia o microfone do vocalista, se eu não tiver feito uma boa coordenação de frequência. Tá, esses são exemplos do analisador de espectro. À esquerda eu tenho um circuito linear, então eu tenho dois transmissores, e eu não vejo as intermodulações, eles estão afastados à mesma distância, a meio metro um do outro. E à direita eu tenho um circuito não linear. Tá? Então, a mesma distância, meio metro, os mesmos dois transmissores, eu vejo intermodulações aqui. Então, o que acontece é que se eu tiver um microfone em cima de um desses produtos de intermodulação, tá? Ele não, ou seja, não vai ter nada aqui, se os microfones estiverem desligados ou afastados. Então, eu ponho um microfone nessa frequência do produto de intermodulação. Na hora que eu ligo os outros dois e aproximo, vai aparecer um pico nessa frequência. E o que vai acontecer? A relação sinal-ruído do meu microfone fica ruim. E aí esse microfone pode cortar. Ou vai perder distância, né? Então, para tudo isso que a gente precisa é achar frequências compatíveis. A gente vai achar um grupo de frequências que trabalhem harmoniosamente. O que é trabalhar harmoniosamente? O que é ser compatível? Ser compatível é... Eu sei que produto de intermodulação vai existir. Tá? Eu posso ter um sem fio fantástico, super moderno, digital, que tem um circuito super linear e vai melhorar, mas nunca desaparece completamente. Um pouquinho de intermodulação sempre tem. Então eu tenho que calcular frequências aonde que para o meu grupo de microfones, seja ele 3, 4, 5, 10 microfones, nenhuma frequência de nenhum dos microfones vai estar na mesma frequência onde poderia aparecer um produto de intermodulação. Tá? Como as intermodulações elas sempre aparecem no mesmo ponto e tem referência com as frequências que intermodulam, dá para você calcular isso. Tá? Não é um cálculo muito fácil, especialmente quando você tem vários microfones, mas o computador faz isso. Né? Isso é uma coisa que o computador faz muito bem, cálculo rápido. Então, a gente precisa usar frequências compatíveis. Tem duas maneiras de fazer isso. Quando você usa equipamentos do mesmo fabricante, tá, e do mesmo modelo, independente de quem seja o fabricante, quem seja o modelo, tá, esse fabricante ele vai analisar, fazer um cálculo das frequências compatíveis e vai dividir elas em grupos de frequências compatíveis. Então eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e eu vou ter canais dentro desse grupo, que são as frequências. Tá? Quando eu faço um scan no próprio equipamento, eu chego lá no meu receptor e falo scan, criar uma nova lista e tal, ele vai olhar para a antena e vai vendo grupo e frequência, cada um deles, o que está limpo e o que está ocupado. Tá? E ele vai te dar uma resposta, por exemplo, o grupo 1 eu tenho 4 frequências livres, o grupo 2 eu tenho 8 frequências livres, o grupo 3 eu tenho 6 frequências livres. Tá? Então o importante é você pegar sempre um grupo só e alocar todas as frequências, todos os canais dentro do mesmo grupo. Então se eu tenho 4 microfones e ele me deu que o grupo 2 eu tenho 6 frequências livres, então vou pegar, vou colocar lá, grupo 2, sei lá, canal 1, canal 3, canal 4 e canal 6. Tá? Todos dentro do grupo 1. Se eu misturar frequências do grupo 1 com frequências do grupo 2, elas não são compatíveis mais. Então eu já posso ter problema de intermodulação. Então todas as frequências têm que ser do mesmo grupo. Aí eu tenho 3 problemas. Número 1. O que acontece se eu tenho 10 microfones e o maior número de frequências livres num grupo que aparece para mim são 8?
Segundo caso, o que acontece se eu estou usando dois produtos de modelos diferentes? Sei lá, estou usando um SLX e um BLX. Tá? Eu tenho 3 SLX e tenho um BLX. Os grupos de frequências não são os mesmos. Tá? O que acontece se eu tenho fabricantes diferentes? Eu comprei o microfone de um fabricante, aí depois eu comprei de outro fabricante, mas eu quero que eles trabalhem juntos. Aí não dá para fazer esse processo. Aí o que eu preciso fazer é usar o software para calcular em termos de frequência específica e não grupo e canal. Tá? E aí entrar a frequência exatamente no meu equipamento. Tá? Então o Wireless Workbench é um dos programas que te permite fazer esse tipo de cálculo. Tá? E mais um montão de coisa. Qual que é a grande vantagem do Wireless Workbench? Primeiro, é grátis. Então, assim, não tem vantagem melhor do que essa, né? Você entra no site da Shure, procura Wireless Workbench, vai aparecer lá o link para você baixar, faz o download, instala, acabou. Segundo, o Wireless Workbench te permite calcular a frequência de qualquer fabricante, não só Shure. Então, porque é importante isso, você vai chegar num evento e mesmo que você esteja dando todos os equipamentos, ou seja, você é a empresa contratada, digamos, para fazer o evento, você levou todos os equipamentos Shure e tal. Chegou lá, o guitarrista tem uma pedaleira e ele tem um wireless que não é dos seus. Você precisa colocar isso no seu cálculo de coordenação de frequência para evitar problema. Então, os produtos mais comuns no mercado, tá? Então você pega fabricantes mais conhecidos, como Audio-Técnica, como Electrosonics, como Sennheiser, o Workbench também calcula, tá? Além de todos os produtos da Shure. E os produtos que ele não calcula, você ainda pode criar um profile para esse produto. Então, o que faz o Workbench? Tá, Mac e PC, como eu já falei, as últimas versões são compatíveis com El Capitan, são compatíveis com Windows 10. Tá? Ele é grátis, é relativamente fácil de usar, só tem que seguir uma regrinha, né, de bolo ali, uma receitinha de bolo e é bem fácil de usar. Ele te permite fazer coordenação de frequência, operação dos equipamentos que estão conectados a ele e monitoração dos equipamentos que estão conectados a ele. Esse é o link para baixar. Tá? Não precisa, na verdade, copiar isso, porque é só entrar no site da Shure e procurar o Workbench que aparece o link. É muito fácil. Então, basicamente, como é que a gente vai usar o Workbench? O Workbench trabalha por rede. Tá? Então, existem duas maneiras de trabalhar. Posso trabalhar online e offline. Tá? Se eu vou trabalhar online e eu tenho meus equipamentos conectados via rede, o Workbench automaticamente reconhece eles. Eu posso usar para fazer scan, eu posso controlar e tudo mais. Mas pode ser que eu tenha equipamentos mais antigos que não tenham rede ou equipamentos de outros fabricantes. Aí eu trabalho offline. Tá? Se eu tiver um equipamento, pelo menos, que eu possa fazer um scan, me ajuda bastante. Mas mesmo que eu não tiver, tem opções de trabalhar totalmente offline. A gente vai ver isso. Ele trabalha em Wi-Fi, só que assim, a minha recomendação é, especialmente se você tiver equipamento que você quer controlar em tempo real, usar cabo. Tá? Porque o Wi-Fi a gente nunca sabe com relação à interferência. Pode ser que o teu Wi-Fi tenha um problema exatamente na hora que você precisa mutar, ou pior, né? Você mutou e na hora que você vai abrir o microfone o Wi-Fi não entra, ou seja, é melhor confiar num cabo de rede. Uma das coisas mais importantes é uma ligações, e-mails que a gente recebe muito, eu não consigo ver o meu equipamento. Saber que o Wireless Workbench está olhando na porta de rede certa. Tá? Tanto a versão Mac como a versão PC, elas reconhecem todas as portas de rede que você tem no seu computador, seja ela Ethernet, seja ela Wi-Fi, tá? Eles reconhecem e te perguntam qual você pode usar.
Por exemplo, hoje eu estou conectado na internet para vocês poderem me escutar via Wi-Fi. Só que eu estou conectado com o meu rack aqui via Ethernet. Tá? Então o EN0 no Mac é a porta Ethernet. O EN1 é o Wi-Fi. No PC os nomes são mais fáceis de você entender. Né? Ele vai dizer adaptador, Ethernet, blá blá blá, ou adaptador Wi-Fi, blá blá blá. Para você poder fazer o scan, ou seja, você poder pegar o sinal da antena e mandar para o computador e ler as frequências, você precisa de um dispositivo Shure que tenha rede. Então pode ser um XT600, que é o cérebro do Axient, o XT400, que é o receptor do Axient, pode ser um UR4, que é o receptor da série UHF-R, pode ser o LXD, pode ser um QLXD, ou pode ser um P10T, que é o receptor do PSM-1000. Tá? Esse é bem legal porque eu posso fazer ele em qualquer lugar. Né? Digamos que eu estou com um problema de RF, está cortando na ponta da passarela. Eu vou até a ponta da passarela, faço um scan com o meu próprio receptor, depois eu chego no rack do PSM-1000 e passo esse scan para o PSM-1000 via infravermelho, e o PSM-1000 está conectado via rede no computador. Então eu passo esse scan para o computador direto. Tá? Basicamente, a gente vai fazer 3 passos. Definir nosso inventário, ou seja, o nosso estoque de produtos, fazer um scan e calcular as frequências novas. Tá? Então, diferente de outros webinários, o que eu vou fazer agora, em vez de abrir para perguntas, eu vou entrar no próprio software para a gente poder brincar em tempo real com ele. Tá? Então, esse é o Wireless Workbench. Tá? Então, aqui eu tenho aquela janela de conexão de rede que a gente tinha comentado. Tá? Se alguém puder me colocar no chat aqui, no question, só se vocês estão vendo o Wireless Workbench na tela, para ter certeza de que essa mudança de tela funcionou direitinho. Beleza. Então, aqui é onde eu tenho as minhas portas de rede. Tá? Como eu falei antes, o meu EN0 é a minha conexão de cabo, tá? Com esse IP, que está ligado no meu rack. Quem está fornecendo esse IP é o meu switch. E eu tenho o EN1, que é o IP que eu estou falando com vocês, que é a minha conexão com a internet. Tá? Depois, se você não está muito acostumado com rede, fica de olho que a gente deve ter o webinário básico de sistemas de rede. Tá? Logo, logo. Então, como eu tinha dito, ele identificou o que eu tenho. O que eu tenho conectado? Eu tenho 2 PSM-1000, eu tenho os meus 2 canais de Axient. Tá? E eu tenho o meu XT600, que é o meu Spectrum Manager do Axient, o meu XT900, que é o carregador do Axient, o XT610, que é o Show Link, que é o que comanda os microfones do Axient, e o 630, que é o meu distribuidor de antena. Tá? Então, mas não é só de Axient que vive o mundo, né? Então vamos colocar aqui Add New Device. Eu vou adicionar mais algum produto. Então, como eu falei, ó, tem o Shure, tem o AKG, tem o Audio-Technica, Electro-Voice, HML, Electrosonic, Sennheiser, Telex. Isso é o que já está de preset. Tá? Então, se eu quero entrar com o Shure BLX4, tá? Na banda K12, se não souber que frequência da banda, eu ponho o mouse em cima e ele me diz qual a frequência da banda. Tá? Eu vou colocar que eu tenho 2 canais desse, adicionar. E eu vou colocar que eu tenho 2 canais do meu novo QLXD. Eu comprei um QLXD novo, que é o mais moderno. Eu vou estar na banda L50 e eu tenho 2 canais também. Tá? E você pode fazer isso de qualquer marca, né? Você vê aqui os produtos da KG, da Audio-Technica, da Electro-Voice, da HME, das Electrosonics, da Sennheiser, tá? Todo mundo. Então, coloquei aqui.
provavelmente na tela você não consegue ver, mas os que não estão em linha, né, não estão online, eles aparecem meio cinza, e os que estão online estão mais em preto. Eu posso fazer várias coisas através dessa tela de inventário, tá? Eu posso trocar o nome, então eu vou chamar que o meu BLXD eu vou colocar como pastor, e o outro BLXD eu vou colocar como cantor. E eu posso trocar o nome de todos eles, posso colocar cor, por exemplo, se esse é um microfone importante que eu preciso prestar atenção, eu posso vir aqui nas cores e botar em vermelho, por exemplo. Tá, porque aí eu sei que eu tenho que prestar atenção nele. Ah, mas ele está offline, tá? Então, se eu abro um Accent, por exemplo, ele vai me dizer quais são as frequências, o grupo de frequência, o nome, tá, áudio e outras características do Accent. Uma vez que eu defini os equipamentos que eu tenho, eu vou na janelinha de coordenação de frequência. Tá? Então você vê, são as três principais: inventário, coordenação de frequência e monitor. Tá? Monitor é para mostrar o que está vendo. Por exemplo, eu tenho o meu Accent ligado aqui, ó, A, 1, 2, A, tá vendo? Ele mostra o sinal de áudio, me mostra quanto de bateria eu tenho, mostra meu sinal de RF. Tá? Eu estou trabalhando com Accent em modo diversidade, ou seja, eu estou transmitindo duas frequências ao mesmo tempo e usando dois receptores ao mesmo tempo. Então, primeiro passo, definir o inventário, aí eu vou em coordenação de frequência. Primeira coisa, eu preciso fazer um scan. Tá? Se eu não tiver scan, eu pulo essa parte. Se eu olhar aqui do lado direito, eu tenho os passos que eu tenho a seguir. Fazer o scan, colocar os canais de televisão, colocar algumas exclusões, ou seja, outras interferências que pode ser, ou colocar inclusões, quer dizer em que grupo de frequência eu quero trabalhar cada um, se eu quiser. Tá? Esses dois últimos são opcionais. E eu posso trazer as frequências do meu inventário. Tá? Então, se eu vou Select Frequencies from Inventory e eu quero trazer todas as frequências, eu venho aqui, dou um OK, e eu trouxe todas as frequências do meu inventário. Tá? Agora eu vou fazer um scan. Então, eu vou em Scan Data, aqui do lado direito, eu clico na engrenagemzinha, ele vai me mostrar dos equipamentos que eu estou em rede, todos que podem fazer o scan. Então eu vou fazer com o XT600, que é o Spectrum Manager, porque ele permite uma banda larga, ou seja, eu posso ver a faixa toda de UHF com ele. E é só dar um Start, tá? E ele vai fazer o nosso scan. Enquanto isso, tá? Enquanto ele faz o scan, eu vou dar uma olhadinha nos outros pontos aqui. Então, como eu disse antes, o segundo ponto aqui seria os canais de televisão. Se eu não puder fazer o scan, eu posso entrar no TV Channels e colocar quais os canais de televisão que eu tenho que evitar. Então, dependendo da cidade que você está, você sabe quais os canais que funcionam ou não. Né? Então, eu posso, sei lá, e é só o HF, tá? Não, os canais de VHF não importam. Não importa canal 5, canal 4, canal 7, canal 13. O que importa é do 14 para cima. E depende da sua banda de frequência. Tá? Se você estiver trabalhando numa frequência alta, tipo L, não importa, canal 14, 15, 20, não importa, só vai importar os canais mais altos. Tá? Então, eu estou dentro de um edifício, tá? Ou seja, estou bem blindado, não tenho tanta interferência. Eu estou em Miami, então essa banda que está aqui, que a gente está vendo, é telefonia celular. Tá? E aqui eu tenho alguns picos de interferência. E eu posso ver os picos dos meus microfones. Aqui em cima, nessa barra branca, tá? Se eu for toda para a direita ou para a esquerda, o meu mouse muda e eu posso fazer zoom e escolher que frequência que eu quero. Tá? Ele me mostra com a barrinha branca as frequências que já estão calculadas.
tá? Se eu afastar ela daqui, por exemplo, eu vou ver, tá vendo? Tem um pico aqui, porque o meu microfone está ligado, o accent. Então, esse é onde ele está, a frequência que ele está. Tá? E aqui embaixo ele mostra os canais de televisão equivalentes a essas frequências. Tá? Então, uma vez que eu fiz isso, se eu quiser entrar, como eu falei, na parte dos canais de televisão, eu posso vir aqui, entrar nos canais de televisão. Tá? E aqui me mostra todos os canais de UHF. Então, digamos que na minha cidade eu tenho 14, 15... Bom, se eu for fazer pelo meu, eu posso olhar para o zip code, que nos Estados Unidos a nossa base de dados funciona. Infelizmente, a gente está trabalhando, é muito difícil conseguir essa informação para a América Latina, mas eu posso colocar a cidade que eu estou. Tá, então estou em Miami. E ele vai procurar basicamente o meu zip code. Tá. Então, achou, deu um ok. Aí ele já põe os canais que estão ativos na região de Miami. Tá, você vê que não tem muita coisa de canal UHF. Tá? Aí eu vou dar um save, eu vi que aqui ficou vermelho porque os canais de UHF que eu não posso usar apareceram aqui. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Calcular minhas frequências. Então eu vou pedir calcular. E as bandeirinhas apareceram verdes e aqui embaixo tudo ficou verde e tudo está escrito compatível, tá vendo? Tá, então, pronto, minhas frequências estão calculadas. Tá? Se elas não, deixa eu tentar forçar um erro aqui. Então eu vou mexer com a mão algumas frequências aqui e vou clicar nessa caixinha do lado do Analyze, tá? Vou clicar e vou pedir Analyze. Tá, ele apareceu que o microfone do pastor e do cantor do BLX aqui estão com problema. Se eu for no triangulinho do lado e abrir, ele vai me dizer qual o problema. Tá? Então, o microfone do cantor ele está com um violation, tá com um problema entre a frequência do canal e uma possível intermodulação de terceira ordem de 3 transmissores. Quando 3 transmissores se juntam, eu estou com um problema. Se eu clicar nele uma vez, ele me mostra quais os transmissores que eu estou com problema. Tá? Se eu clicar no microfone do pastor, ele me diz qual o microfone que está com problema. Tá? Por que eu gerei? Como que eu consegui gerar esse problema? Porque eu simplesmente peguei e botei uma frequência aleatória qualquer aqui e mandei ele calcular. Tá? Um outro ponto importante no Workbench, deixa eu mandar ele calcular as frequências boas agora. Tá tudo bonitinho. Essa linha vermelha aqui que eu posso mover ela para cima ou para baixo, tá vendo que eu movi ela para baixo, ficou tudo azul aqui em cima? Eu botei ela para baixo do nível de ruído, ou seja, eu não tenho nada, nenhuma frequência que funcione para mim. Se eu quiser deixar o mais rígido possível, eu ponho ela o mais próximo possível do ruído. Tá? Se por acaso eu não estiver conseguindo a quantidade de frequência que eu quero, eu posso tentar ir subindo ela. Tá? Mas lembrando que quanto mais eu subir, ele vai achar mais frequência, mas menos robusta vai ser minha coordenação. Tá? Menos distância eu vou ter do microfone. Tá? Mas isso é importante porque muitas vezes eu tenho, sei lá, 30, 40 microfones para achar frequência e não é tão fácil assim. Tá bom? Então, eu entrei agora no Analyze, calculei sem problema, tá? Calculei minhas frequências. Agora, o próximo passo seria Assign e Deploy. Isso é muito importante. Se eu não fizer isso, ele não faz nada, tá? Porque até agora eu calculei minhas frequências. Agora eu preciso dizer aonde essas frequências vão. Tá? Você vai ver que aqui eu tenho umas estrelinhas. Eu tenho alguns com 2 estrelas e alguns com 1 estrela só.
Basicamente, isso é uma questão de relação sinal-ruído. Quanto mais estrelas eu tiver, mais forte está a frequência, mais limpa está a frequência. Então eu posso dizer quem eu quero. Por exemplo, se eu tiver uma com 3 estrelas e uma com 1 estrela só, e eu tenho o microfone do vocalista principal e o microfone de um back vocal ou de um convidado, tá? É muito melhor eu colocar a frequência que está mais limpa no microfone do cantor principal, porque ele vai ser usado muito mais e normalmente é o chefe, né? Do que colocar no back vocal. Então eu posso ajustar, eu clico e posso trocar uma com a outra do jeito que eu quiser aqui. Uma vez que eu estou contente com isso, eu venho do Deploy to Inventory. Muito importante, quando eu aperto Deploy to Inventory, todos os equipamentos que estão sob o meu controle, ou seja, aqueles que estão conectados via rede, vão ganhar frequências novas. Significa o quê? Que vai cortar o áudio. Então isso daqui a gente faz antes do show e não no meio do show. Tá? Se você fizer no meio do show, você vai ter que, a não ser que você tenha um accent, você vai ter que buscar o microfone do palco, trazer ele perto do rack, fazer o sincronismo por infravermelho e levar ele de volta. Ou seja, se cortar o microfone do chefe no meio do show, ele não vai ficar muito contente. Então, deploy to inventory, ele gerou a lista e ele falou, mandei 10 frequências e tá tudo certo. Aí fechei, a minha coordenação tá feita. Tem 2 níveis que eu posso salvar no Workbench. Eu posso salvar aqui, tá? Eu tenho um save, eu vou salvar a coordenação de frequência dentro do mesmo show. E eu tenho um save do show, que é aqui em cima, tá? Por que eu tenho esses 2? Porque eu posso usar várias coordenações no mesmo show. Se eu estiver trabalhando num festival e eu tenho palco 1, palco 2, palco 3, dia 1, dia 2, dia 3, eu tenho grupos diferentes, eu tenho inventórios diferentes, né, eu tenho estoque de produtos diferentes, eu posso criar várias coordenações para o mesmo show. Já tem muita coisa que não muda, o espectro não muda porque é no mesmo lugar, o inventário total não muda porque está tudo certo, mas as frequências que eu vou trabalhar na hora mudam. Então eu posso gravar elas individualmente aqui, posso salvar por aqui. E o show em si eu salvo aqui em cima. Tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer é o seguinte, travar as frequências. Então eu travo aqui, vou travar todas as frequências, tá? Travei todas as minhas frequências, então apareceu o cadeadinho aqui do lado. E agora vem um cara com um microfone novo. Olha, eu sou patrocinado pela empresa não sei qual, e eu tenho que usar esse meu microfone, porque está escrito meu nome aqui, porque ele é feito de ouro e blá, blá, blá. Então tá bom. Então vamos colocar o microfone. A gente vai, add new device. Que microfone que é? É um Shure o R4S na frequência G1. É um canal só. Adicionei. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a frequência do inventário. Tá? Vou selecionar manualmente. Ups. Para onde foi parar meu mouse? Aqui. E eu vou dizer que eu quero adicionar esse cara aqui, que não está adicionado. Ok? Ele apareceu como uma frequência aqui, nova. Como todos estão com cadeado, na hora que eu der calculate, ele vai calcular essa nova, mas não vai mexer nas outras. Tá? Aí tá tudo certo. Eu vou fazer um assign e deploy do mesmo jeito. E beleza. Eu resolvi o meu problema de adicionar um outro microfone na coordenação que já estava pronta.
Tá legal? Algumas outras rapidinho, algumas outras janelas. Uma muito interessante é o History Plot. Tá? Então, se eu vou no RF History Plot, eu vou adicionar um canal, tá? Que vai ser o meu Accent, tá? E na hora que eu der Start, ele começa a monitorar o meu microfone. Eu estou aqui com o microfone na mão, eu vou esconder ele atrás de mim para diminuir um pouco o RF, certo? Vou colocar ele atrás do microfone, vou colocar atrás do computador. Então, para evitar, não tem muito espaço para mexer aqui, mas dá para ter uma ideia, né? Então, isso aqui acontece, eu vou caminhando pelo palco e ele vai mostrando a intensidade de RF. Então, se tiver alguma zona de sombra onde o RF pode cortar, eu vou ver exatamente aqui. Isso é uma ferramenta muito importante para poder fazer troubleshooting, para poder identificar problemas no sistema sem fio. Tá? Tudo isso, como eu falei, é de graça. Né? A última janela é de monitor. Falei, você pode ter várias janelinhas aqui. Você pode olhar todos os equipamentos que eu tenho, ou eu posso olhar, por exemplo, só o do cantor. Então eu tenho o in-ear dele e tenho o meu microfone dele. Eu vou ficar olhando, eu posso mutar ou não o microfone, posso ajustar ganho. No caso da maioria dos produtos, você faz isso no receptor, você muta o receptor e ajusta ganho no receptor. No Accent eu tenho a possibilidade de fazer isso no transmissor e no receptor. Se eu estiver usando a bateria recarregável da Shure, eu tenho hora e minuto, informação de hora e minuto aqui, direto. Tá? A gente não tem muito mais tempo, eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui na caixa do chat, tá? Marcos, eu não entendi muito bem a sua pergunta de fazer scan offline. Já não tem muito jeito de fazer scan offline, né? Você tem que estar no lugar e tem que estar com o equipamento conectado para fazer o scan, não tem jeito. Me pergunto se todos, para coordenar as frequências todas, tem que estar no mesmo range, ou seja, na mesma banda. Não precisa, você coordena frequências, com o software você coordena frequências de múltiplas bandas sem problema nenhum. Tá? Com grupos e canal já é mais complicado, porque o grupo e canal é calculado para cada banda. Tá? Mas com o software, com o Workbench, você põe todas as bandas que você quiser e ele calcula automaticamente. A única coisa que ele não vai calcular é se for alguma coisa que está fora do HF, por exemplo, um GLXD que trabalha em 2.4, tá? Ou um PGX que trabalha em 900, aí ele não calcula, mas todo mundo que trabalha no HF ele calcula automaticamente. O vídeo do webinário vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou subir ele hoje. Provavelmente no começo da próxima semana já deve estar disponível, se vocês quiserem assistir de novo ou mandar para alguém assistir. Bom, então, muito obrigado pela participação de todos e a gente se vê no próximo webinário. Tenham um ótimo final de semana.